Meu nome é João Luiz Fiani, mais conhecido, mas eu sou João Luiz Fiani de Assis Baptista. Baptista com P mudo. Eu, a minha família é do Rio de Janeiro, um pouco aqui do Paraná. Enfim, eu sou legitimamente brasileiro, com origem em vários países, dos meus avós e tudo mais. Na verdade, eu gosto sempre de contar a minha história, quando o pessoal pergunta, você é de Curitiba, você é do Paraná? Eu sou de Palmeira, eu nasci em Palmeira, que é uma cidade a 60 quilômetros aqui, mas eu nasci por causa do meu tio, Dr. Jorge Amin Bacila, que eu considero um dos maiores nomes da medicina do estado, uma pessoa de caráter, uma pessoa maravilhosa, e todos os nossos primos nasceram através do tio Jorge. E minha mãe, grávida, saiu do Rio de Janeiro, primeiro de mim, 3 anos depois da minha irmã, para a gente nascer em Palmeira, das mãos do meu tio querido Jorge. Não sei por que razão, mas acho que todo mundo confia muito nele, é óbvio. E enquanto ele clinicava, nenhuma pessoa que passava pelas mãos dele conseguia ir em outro médico depois. O tio Jorge foi muito importante para mim, porque eu já vou contar por que ele foi tão importante na minha vida. E a gente nasceu em Palmeira e passou um tempo depois, voltamos para o Rio de Janeiro, eu fui criado no Rio de Janeiro. E a minha vida foi sendo tocada no Rio de Janeiro. Os meus avós, os avós paternos, né? O Aguinaldo e a avó Vera, Aguinaldo de Assis Batista e Vera de Araújo Lima de Assis Batista. Eu sempre brinco que eu tenho sangue azul porque um dos meus tetravós, pentavós, isso aí eu já me confundo, foi o Marquês de Olinda, que era parente da minha família, um dos avós da minha avó. E do lado da minha mãe, eu tenho o Alfredo Fiani e Leonor Sabaga Fiani, que aí já é o lado árabe da família. Então a minha família é uma grande mistura de vários lugares, do meu avô Aguinaldo, dizem que é francês, holandês, a minha avó de portugueses. Então essa mistura que faz o Brasil ser o que ele é. E quando a gente veio quando a gente voltou para o Rio de Janeiro, depois que eu estava com 7, 8 meses, eu fiquei no Rio de Janeiro até meus 15 anos de idade. Nessa época eu fazia muito esporte, a gente morava primeiro em Niterói, depois em Copacabana, no Rio de Janeiro, eu jogava vôlei. Até tem um fato engraçado que aconteceu na minha vida, eu estava jogando vôlei na areia, todos os prédios da Avenida Atlântica, onde eu morava, na frente, tinham como se fossem quadras, né, com espaços para jogar vôlei e futebol. Eu estava jogando vôlei e um senhor de cor me chamou assim e falou, vem aqui, entrega esse cartão pro teu pai e manda ele me procurar. E eu fiz isso, entreguei pro meu pai olhou, cortou, meu filho sabe quem que é esse? Eu falei, não pai, não faço a mínima ideia. Esse é o técnico da seleção brasileira de vôlei. Ele quer que você vá treinar no Fluminense. Bom, primeiro foi um impacto, porque eu sou flamenguista doente, e eu tive que treinar no Fluminense. E eu treinei com os grandes feras daquela geração de prata, a primeira medalha do Brasil. Eu comecei com toda aquela galera, desde Bernardinho, Renan, essa turma toda que eu convivi durante os treinos do Fluminense. Mas não cheguei a jogar pelo Fluminense porque no primeiro jogo que eu fui escalado era contra o Flamengo dentro da Gávea. E aí eu não consegui jogar e eu tive que deixar o Fluminense e fui pro Flamengo. No Flamengo não me deram a chance que eu tive no Fluminense e o vôlei ficou adormecido. Só depois que eu mudei para Curitiba que eu joguei vôlei pelo Colégio Positivo, da onde eu estudei, do Positivo Júnior. E dessa coisa do Rio de Janeiro, na época eu queria ser engenheiro naval, queria fazer oceanografia, aí fiz um concurso de preparatório para o Colégio Naval, tirei primeiro lugar, mas eu sempre quis morar em Curitiba, sempre quis vir para o Paraná. Por quê? Porque minha mãe, ela tinha 4 irmãos, o tio Beto, a tia Nelly, a tia Nair, a minha mãe e a tia Leia. A mais velha, por causa da família Fiani, quando veio do Egito para cá, Fiani é um nome italiano, mas meu avô, louro, de olho azul, egípcio, era família da Itália, obviamente. E quando a família veio para o Brasil, uma parte da família foi para o Paraná, primos dele e tudo mais. Isso no início do século XX, perdão. E aí quando a gente vinha passar férias aqui, com meus primos e tudo mais, antes, quando a minha mãe vinha passar férias, todas acabaram conhecendo paranaenses e casaram com paranaenses. O tio Beto, o Roberto Fiani, casou com a
com a Terezinha Malucelli, de Palmeira. A tia Nair casou com o Marcos Malucelli, também de Palmeira. A tia Nelly casou com Jorge Bacila, de Palmeira. A minha mãe casou com o Haroldo de Assis Batista, do Rio de Janeiro, porque a gente morava no Rio. E a tia Leia casou com um japonês, Paulo Tamura, de Londrina. Então a família estava inteira aqui. Então a gente chegava em novembro, quando entrava em férias, eu sempre fui primeiro lugar, na minha turma, sempre tive notas muito boas. E eu sempre vim passar férias no Paraná. Então, quando eu tinha 15 anos, resolvemos mudar para cá e eu tinha passado em primeiro lugar nesse preparatório do Colégio Naval da Marinha. E aí eu falei, não, estou um ano adiantado, eu vou para Curitiba, vou morar em Curitiba, depois eu volto para o Rio. Nessa vinda para Curitiba, aconteceu um fato que mudou a minha vida radicalmente. Eu cheguei a fazer vestibular na Federal, fiz geografia, enfim, a minha vida deu uma guinada, vocês vão entender por quê agora. Eu estava em casa, minha prima, Nelly Fiane Bacila, me chamou, vamos no Teatro Guaíra, que eu quero fazer inscrição para o curso de teatro do Guaíra. Isso foi em 79. Aí eu falei, pô, você vai fazer teatro? Bom, aquele preconceito, né? Não, teatro não sei o quê. Bom, fui com ela fazer a inscrição para o curso. Chegamos lá, fiz a inscrição, mas eu não tinha dinheiro para fazer a inscrição. Minha família passou uma dificuldade muito grande durante muito tempo, financeira. E aí eu estava na fila junto com ela, ela falou, faz. Eu falei, não quero, não tenho condição, não tenho dinheiro. Aí um cara atrás de mim falou, eu te empresto. Ele me emprestou os 15 cruzeiros, 15 alguma coisa na época, até hoje eu recebo. E eu passei e comecei a fazer teatro. Mas eu lembro uma história anterior a essa, eu tinha 13 anos, eu estudava no Colégio São Sebastião, no Rio de Janeiro, na Avenida Toneleiros, na Rua Toneleiros, esquina com a Rua Santa Clara. E a minha professora de português era atriz. E eu comecei a fazer teatro com 13 anos por paixão. Mas não paixão pelo teatro, paixão pela minha professora de português, que eu era apaixonado por ela. Ela tinha 30 e poucos, eu tinha 13, ela nunca soube que eu era apaixonado por ela, mas eu sempre fui. Ela sempre foi minha namorada. E ela montou um grupo de teatro na escola e eu participei desse grupo, era eu e 15 ou 16 meninas. E ela me dizia que eu tinha muito talento, eu nunca entendi o que era isso. Mas foi uma peça, foi uma experiência. Com a professora eu tive a oportunidade de ver o meu primeiro espetáculo profissional na vida, que foi A Cantora Careca, do Eugênio Ionesco, e eu acho que isso influenciou muito o meu jeito de fazer teatro, de ver teatro. Eu sou fã do Teatro do Absurdo, que é a escola do Ionesco. E quando eu vim para Curitiba, eu comecei a fazer teatro no Guaíra. No processo eu descobri que ali era uma faculdade. E meu professor, meu mestre foi o Enio Carvalho, que é um dos maiores nomes do teatro brasileiro. A minha professora era Laura Schneider, a outra professora era Ivone Hoffmann, Eva Schulz, Zé Carlos Proença, Eudósia Acunha, nomes importantíssimos do teatro brasileiro, porque na época o curso permanente de teatro que eu fiz era considerado a melhor escola de teatro do Brasil. E aí eu comecei a fazer teatro e minha vida foi tomando um outro rumo e eu não consegui parar nunca mais de fazer teatro. Aí a Marinha ficou para segundo plano, a geografia também, a oceanografia também, e a minha vida foi tomando um outro rumo até eu me dedicar exclusivamente. Eu me formei em 82 no CPT do Teatro Guaíra, e de lá para cá eu não parei de trabalhar. É uma vida muito difícil, uma vida muito complicada, mas que me fez chegar onde eu estou hoje. E nessa minha trajetória no teatro, eu, em função da parte financeira, eu tive que fazer outras atividades, como por exemplo rádio. E também trabalhei muito tempo, eu sempre tive muita facilidade de vender, de conversar, eu fui contato publicitário, trabalhei com o Carlos Jung na Diretriz Empreendimentos, que foi na época do pavilhão do Parque Barigui, e nessa época eu trabalhava no Parque Barigui, e quando tinha que dar os avisos, né? Atenção, senhores expositores, dentro de 10 minutos estaremos iniciando as nossas atividades. Eu avisava para os expositores do Parque Barigui que a feira ia começar. Aí, na época, um amigo meu, o Viapiana, me ouviu falando, falou, você tinha que trabalhar em rádio. Eu falei, não tenho vontade. Não, vamos lá, eu vou te levar para fazer um teste. Tá bom. Aí me levou na Rádio Caiobá. Eu fiz o teste e, na época, o diretor, que eu prefiro não citar o nome, falou assim, olha, não é bem isso, melhor não. Tá bom, não era o que eu queria, beleza. Ele falou, mas você tem voz, eu vou levar você agora na Estúdio 96. Ele me levou na 96. O diretor da época falou, olha, não, melhor não. Eu falei, viu como é que eu disse que não tinha sentido trabalhar em rádio? Passou uns 2 meses, uma amiga minha, Eliane Caras, estava trabalhando na rádio
na antiga Rádio Universo, que depois virou Rádio Apolo FM, que era da família do Davi Miranda, aquele líder espiritual, aquele bispo. E ela falou: Fiane, você não quer fazer rádio? Eu falei: eu já fiz 2 testes, não passei. Não, vem pra cá, vamos conversar, blá, blá, blá. Enfim, fiz o teste, passei e comecei a trabalhar na Rádio Apolo FM, que funcionava na Senadora Alencar Guimarães, ali entre a Praça Osório e a Emiliano Perneta. E aí eu tinha uma semana de rádio, tocou o telefone, era um sábado, eu nunca esqueço isso. Na época eu era noivo, minha noiva embaixo me esperando, tocou o telefone e falou: você está trabalhando muito tempo nessa rádio? Eu falei: não, faz uma semana. Aqui é o fulano da Rádio Caiobá. Você tem interesse de mudar de rádio? Eu falei: olha, tenho, vamos conversar. E aí eu fui, no dia seguinte, no domingo, segunda-feira eu fui na Rádio Caiobá. Eu chego na Rádio Caiobá, estava na minha frente os 2 que me reprovaram, tanto na Caiobá como na Estúdio 96, me convidando para ir para trabalhar na Rádio Caiobá. Eu falei: eu aceito, claro. Voltei para a Rádio Apolo, conversei com o Davi Miranda Filho, que era o diretor da rádio, contei o que tinha acontecido. Ele falou: não, você não vai sair da rádio. Eu sei que em uma semana eu passei a ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava e me transformou no diretor artístico da rádio. Então, em uma semana, minha vida deu uma guinada. Aí passou um tempo, fui convidado para trabalhar na Intercontinental, que depois virou Rádio 98 FM, do Sistema Globo de Rádio, com Gilberto Fontoura, com grandes nomes do rádio. Trabalhei na Estúdio 96 com Luiz Ernesto Pereira, com Tony Mineiro, que foi um dos grandes nomes do nosso rádio, Márcio Nogaroli, enfim, Rudy Bagatini, pessoas que passaram pela nossa vida e que trabalharam com a gente em rádio. E na época, aí tem um fato bem legal que aconteceu comigo. Em 86 eu fui chamado para trabalhar num espetáculo no Rio de Janeiro, dirigido pela Ivone Hoffmann, com Marcelo Serrado. E eu fui para o Rio de Janeiro fazer esse espetáculo e abandonei minha vida aqui. E aí em 87, eu estava um ano já fazendo espetáculo no Rio, eu fiz um teste no Sistema Jornal do Brasil, eu trabalhava na JB-FM, na Cidade FM e na FM 105. Teve um dia que eu trabalhei nas 3 rádios, e era muito louco, porque, por exemplo, na JB-FM é aquele estilo, né? Jornal do Brasil, FM estéreo, os melhores momentos da música. Eu saía dessa rádio e ia para Cidade, que é uma rádio jovem, que foi a grande rádio do Brasil nessa época que eu trabalhei lá. Cidade 102,9, Rádio Cidade, Rio de Janeiro, a geração do verão. Era uma rádio mais popular, mais jovem. E a FM 105, que eu tinha um programa chamado Madrugada de Bamba, eu apresentava só pagode e eu fazia um outro estilo de narração que era assim: vamos que vamos, João Luiz Fiane com você até as 4 da manhã, agora você vai curtir Zeca Pagodinho. E aí era um outro estilo de rádio. Então foi uma experiência maravilhosa. Nessa época também eu comecei a fazer televisão, eu fiz novela na Rede Manchete, fiz a novela Mania de Querer com a Nívia Maria, direção do Walter Campos, fiz o programa da Lucinha Lins, do Cláudio Tovar, o Lupulim Platopô, fiz o programa do Costinha, foi uma grande escola. Eu trabalhei durante um ano no Rio com Costinha, com Zé Vasconcelos, com Ferrugem, com Lúcia Barufaldi, Guilherme Oste. Foi uma experiência única na minha vida, que eu aprendi muito com o Costinha, que era um gênio. Nessa mesma época também eu fiz Chico Anísio Show, trabalhava com Chico Anísio, tive essa honra de trabalhar com 2 grandes humoristas na minha vida e conviver com pessoas, direção da Sininha de Paula, o programa do Costinha dirigido pelo João Loredo, que foi um dos grandes nomes da televisão brasileira. E aí minha carreira estava deslanchando no Rio, eu fiz na Globo Roda de Fogo, fui chamada para fazer algumas outras novelas, mas aí em 87, em março, meu pai resolveu morrer aqui em Curitiba. Eu estava noivo na época e antes dele morrer ele mandou um bilhete para mim, dizendo que ele gostaria muito que eu casasse e voltasse para Curitiba. Meu pai trabalhou em televisão há muito tempo, ele foi cinegrafista, trabalhou na TV Rio, do Rio de Janeiro, foi diretor de estúdio e tudo mais. Mas ele não era ator, ele não tinha esse viés artístico, era um viés técnico. Mas ao mesmo tempo ele era artista, porque a história do meu pai é muito engraçada e muito triste ao mesmo tempo, porque o meu pai ele era pianista e era dentista. Ele foi dentista porque meu avô militar obrigou meu pai a fazer odontologia. Ele se formou, entregou o diploma para o meu avô e foi trabalhar na TV Rio, que era a Globo da época no Brasil. E na TV Rio ele foi tocar piano, ele era pianista. Na banda do meu pai, o crooner chamava-se Agostinho dos Santos, que foi um dos maiores cantores do Brasil. O baterista da banda do meu pai era o Léo Batista, que apresenta o Globo Esporte, apresentou durante muito tempo o Globo Esporte. E aí eles foram todos contratados para trabalhar na TV Rio. Meu pai virou câmera de televisão.
E aí, quando o tempo foi passando, meu pai trabalhou bastante tempo na televisão, a TV Rio começou a falir, aí o Roberto Marinho convidou todo mundo para ir para a TV Globo, meu pai não quis, foi com o Heron Domingues, que apresentava o Repórter Esso, foi trabalhar na Excelsior, a Excelsior também faliu e ele acabou largando a televisão. Então meu pai tinha esse outro lado artístico, que ele era músico, efetivamente. E aí quando meu pai morreu, eu tive que voltar para Curitiba, assumir minha família, e teve um fato que é muito legal, que eu comentei agora há pouco, que meu pai me deixou minha mãe, minha irmã, o apartamento alugado, telefone alugado, ou seja, meu pai passou muita dificuldade na vida, ele bebeu durante um bom tempo, não tinha condições de trabalhar, sofreu muito, justamente eu acredito porque ele não conseguiu exercer o sonho dele, que era ser músico, né, que era ser artista na área da música. E aí ele teve que trabalhar em outras coisas, ele não era feliz. Com 50 anos ele voltou a fazer o que ele queria, que é ser músico, e ele morreu com 54 anos, quase a minha idade. Mas ele foi feliz durante 4 anos, eu aprendi com ele isso, que a gente tem que fazer o que a gente gosta, que a gente tem que lutar pelos nossos sonhos. E aí quando eu voltei para Curitiba, com uma mão na frente e uma mão atrás, não tinha nem dinheiro para pagar o caixão do meu pai, foi meus amigos que pagaram, aí eu pensei, bom, e agora o que eu faço da minha vida, né? Recebi um telefonema do Luiz Ernesto Pereira, que era o diretor da Rádio Cidade AM, da 96 FM, ele falou assim, você quer voltar para Curitiba? Eu falei, eu acho que eu vou voltar, não sei, eu estava contratado nessa época pela Rádio Cidade FM do Rio, pelo Sistema Jornal do Brasil, que foi um baita, um pool de rádios e jornal de comunicação. Aí eu falei, eu vou pensar. Ele falou, bom, pensa, no dia que você disser que quer voltar, você vai estar contratado nesse dia pela Rádio 96 e pela Cidade. Aí eu voltei para o Rio, fiquei mais um mês no Rio, liguei para ele, eu falei, vou voltar. Ele falou, então você já está contratado. Dei abaixo na minha carteira, quando cheguei aqui em Curitiba, eu já estava há um mês trabalhando na Rádio Cidade, mesmo não estando na 96 e na Cidade AM. E aí eu comecei a minha vida, recomecei em 88, 87, 88, e a partir desse dia eu trabalhava que nem louco, eu trabalhava de manhã e de tarde na Estúdio 96, saía da 96, ia para o Carrefour Champagnat, que tinha acabado de inaugurar, eu fazia promoção na loja, fazia transmissão ao vivo, comecei a trabalhar na antiga Rede OM, trabalhei na Band, trabalhei na Manchete, trabalhei em todos os canais de televisão que vocês possam imaginar, e à noite eu ainda trabalhava na Cidade AM para poder construir a minha vida. E além disso, nos finais de semana eu animava festas em vários locais, aqui em Curitiba, que eu era DJ de rádio, né? Essa coisa do DJ surgiu muito tempo atrás, bem antes do que hoje, em 2016, as pessoas falam que o DJ é a grande profissão, né? Mas a gente já fazia isso há muitos anos atrás, e eu consegui comprar um apartamento com trabalho de rádio, com DJ, com meu trabalho de teatro, que nunca parei. E foi uma época de muito trabalho da minha vida, e dali em diante eu nunca parei de trabalhar, eu trabalho muito, a minha vida é uma loucura. E aí o tempo foi passando, eu fui me dedicando ao rádio, à TV e ao teatro juntos, com licença, trabalhando junto nessas 3 frentes. Aí as pessoas me perguntam, pô Fiene, você sumiu do rádio, você nunca mais fez rádio. A última rádio que eu trabalhei foi a 98 FM, que eu tive o prazer de ser da equipe que inaugurou a 98, do Grupo Paranense de Comunicação, que é do Sistema Globo de Rádio, era do Sistema Globo de Rádio, não sei se ainda continua. E foi a última rádio que eu trabalhei, e a partir dali eu me dediquei à minha agência de publicidade, que durante muito tempo foi uma agência, ganhamos até alguns prêmios colunistas, tivemos um certo prestígio na cidade. O meu sócio era o Carlos Alberto Cavalheiro, que foi diretor depois da área comercial de muitas rádios e televisões aqui de Curitiba. E a minha história foi indo, até que em 93 eu fazia parte do Teatro de Comédias do Paraná. Fiz vários espetáculos do Teatro de Comédia, fiz peça com Horaci Gemba, com Ademar Guerra. E durante esse período a gente ensaiava muito. Por exemplo, a gente fez uma peça chamada Zumbi, com direção do Gemba. Depois fizemos Colônia Sicília, fizemos Mistérios de Curitiba, algumas peças do Teatro de Comédia do Paraná. A gente ensaiava 1, 2, 3, 4 meses e apresentávamos um mês só, com o teatro lotado. Acabava aquele período, era encerrado a temporada, e a gente ficava na saudade, e a gente ficava com vontade de que a peça continuasse. Eu nunca entendi por que as peças em Curitiba ficavam tão pouco tempo em cartaz. E aí, descendo a rua 13 de Maio, indo para o Guaíra,
eu vi um barracão para alugar ali na altura do Largo da Ordem. Eu olhei e falei, puxa vida, eu acho que eu quero ser dono de um teatro. Nessa época eu tinha acabado de inaugurar o Teatro do Sebel, que funcionava ali no Alto da 15. Alguns meses antes eu tinha inaugurado o Teatro Novelas Curitibanas com o espetáculo O Vampiro e a Polaquinha, que marcou a história do Teatro do Paraná. E a gente ficou em cartaz 7 anos com o Vampiro e a Polaquinha, foi um fenômeno de sucesso aqui na cidade, no estado. E aí eu comecei a perceber que realmente Curitiba tinha público para que as peças ficassem em cartaz muito tempo. Aí eu falei, não, eu quero ter o meu teatro, quero ter o meu teatro. Na época a gente fazia uma peça chamada Ó Que Horror de Família, que foi um absurdo sucesso, a gente fazia lá no Teatro da Fábrica, no Teatro de Sebel. A peça ficou em cartaz 1 ano e meio, mais de 50 mil pessoas, paramos até no Jornal da Globo, ao vivo. O Jornal da Globo fez uma transmissão para mostrar esse fenômeno que estava acontecendo em Curitiba, que era o Ó Que Horror de Família, que era meia-noite. Aí as pessoas falam, Alfiano é o rei da meia-noite. Realmente, hoje eu me considero realmente o rei da meia-noite, porque em 79, 80, um dos maiores diretores do teatro paranaense, chamado Antônio Carlos Craide, me chamou para fazer Rock Horror Show, um espetáculo que tinha a banda Blindagem ao vivo. Eu tinha 19 anos de idade, aluno da escola, e na época o diretor do Guaíra chamava-se Marcelo Marchioro, um grande diretor que a gente teve aqui no Paraná. E o Marcelo não me liberou para fazer o Rock Horror Show, porque eu era aluno da escola, eu ia ter que faltar algumas aulas e não podia. E eu acabei fazendo a produção, foi quando eu comecei a trabalhar em produção de teatro, e a gente lotou o Guairão, foi um absurdo a peça era meia-noite. Em 86 eu fiz Vampirei em Você no Luar de Cetim, nós inauguramos o Teatro do Sesc da Esquina, direção do Nelson de Córdoba, que foi um maluco, um diretor alucinado, um grande artista que também já faleceu. Fizemos esse espetáculo, eu, Maurício Vogue, Nelly Bacila, Rogério Bosa, um elenco formado também por bailarinos do Balé Guaíra. Foi uma experiência louca que a gente fez no Sesc da Esquina. E aí, tudo isso no horário da meia-noite. Aí eu falei, bom, fizemos o Rock Horror de Família, foi esse sucesso. Aí em 93, a gente estava em cartaz com o Rock Horror de Família, eu via o barracão, falei, pô, é ali que eu vou ter o meu teatro. Vou fazer meu teatro ali. Desci do ônibus, eu estava de ônibus, desci do ônibus, fui na Praça Santos Andrade, imobiliária Presidente, se eu não me engano. Fui lá, pedi a chave do imóvel, deixei minha identidade, fui lá sozinho, olhei aquele imóvel e falei, dá para fazer um teatro aqui. Tá bom. Peguei toda a documentação que precisava e apareceu a palavra mágica, fiador. Aí eu falei, e agora? Eu preciso de um fiador. Fui atrás do meu tio. Lembra do tio Jorge que eu contei no começo? Fui atrás dele. Ele me olhou, falou, claro, meu filho, eu serei o seu fiador. Agora imagina, isso há 23, 24 anos atrás. Meu tio hoje está vivo, graças a Deus, tem 96 anos. 94, 96. Ele confiou no moleque, porque eu tinha 29, 28 anos, e resolvi ter o meu teatro. E ele foi meu fiador. Na época eu tinha o grupo de teatro do Rock Horror de Família, que eram 9 pessoas. Eu falei para eles, vamos ter um teatro, vamos ter um teatro. Motivei todo mundo falou, vamos ter um teatro. Alugamos o barracão e falei, agora como é que a gente vai manter? A gente mantinha o barracão com a bilheteria do Rock Horror de Família e com algumas ações que a gente fazia. Uma delas, inclusive, eu aluguei aquele barracão caindo aos pedaços para o Ângelo Vagnoni, na época, fazer a campanha dele para, acho que é vereador da época, que com aquele dinheiro a gente conseguiu pagar um aluguel daquele imóvel. Aí em 94, pouco antes da gente inaugurar o teatro, os outros sócios foram saindo, porque chegava perto do pagamento do aluguel, a gente tinha que fazer vaquinha para pagar. Aí os sócios começaram a sair. E nessa época eu era diretor de marketing da TVA, do Grupo Abril, trabalhava com o Leonardo Petrelli, cuidava da parte do marketing da TVA. Como eu era publicitário, eu cuidava dessa parte para ele. E aí todo o meu salário ia para pagar praticamente as contas do barracão, que viria a ser o Teatro Lala Schneider. Em 94 nós inauguramos, ainda tinham 2 sócios, que era Silvia Monteiro e o Pazello, Luiz Carlos Pazello, 2 pessoas muito especiais na minha vida. E a gente inaugurou esse barracão em 94, não tinha nem plateia. A gente falou, mas como é que a gente vai ter plateia?
Bom, falei, vamos lá falar na prefeitura. Eu fui na Fundação Cultural, o presidente da Fundação Cultural era o Geraldo Pougi, que é um arquiteto, uma pessoa que hoje trabalha, de certa forma, junto comigo na Secretaria da Cultura. Ele é conselheiro do Museu Oscar Niemeyer, que eu, como secretário, sou presidente do Conselho Superior do Museu. E eu cheguei para o Geraldo na época e ele falou, tá bom, eu vou te emprestar. Ele me emprestou 2 arquibancadas do Carnaval de Curitiba. E eu inaugurei o Teatro Lala Schneider. Não tinha forro, a gente colocava uns tecidos sabe aqueles tecidos de fazer saco não é de cimento, mas de farinha, aquele tecido. Fizemos um forro daquele para poder parar o barulho da chuva e inauguramos o teatro com uma peça da minha grande amiga Regina Vogue, que era o espetáculo Gnomos, dirigido pelo Edson Bueno. No elenco tinha Ranieri Gonzalez, tinha Hélio Barbosa, uma peça maravilhosa que inaugurou o Lala. E aí tinha goteira no teatro. Aí um dia a crítica da Gazeta do Povo, Márcia de Freitas, se eu não me engano, foi assistir e acabou com a gente. Detonou porque o Lala tinha goteira. O que eu fiquei bravo, que nessa mesma época o Ópera de Arame tinha muito mais goteira do que o Lala. E eles não falavam nada. Aí eu falei, bom, então... Aí começamos a juntar dinheiro. Mas na época do Lala, do começo do Lala, eu peguei uma maquete que uma ex-namorada minha fez para mim e consegui apoio. Fui na construtora, fui nos Irmãos Tá, com aquela prancheta, com aquele... A maquete está até hoje lá no teatro. E cheguei e dei muita sorte. O primeiro cara que eu falei chama-se Arnaldo Tá. Aí eu falei pro Arnaldo, olha, eu sou ator, diretor, trabalho em televisão. Ele falou, eu conheço, já te ouvi em rádio, não sei o quê. Naquela época todo mundo me conhecia por causa da TV e do rádio. Hoje, graças a Deus, as pessoas me conhecem pelo teatro. Eu considero uma vitória isso. Você ser reconhecido numa cidade que não tem esse aspecto de Globo, de Rio de Janeiro e São Paulo, por fazer teatro, isso para mim hoje é uma vitória. E aí ele falou, você é maluco, né? Eu falei, eu sou maluco mesmo. Ele falou, eu vou te ajudar. Pegou o telefone, começou a ligar, eu sei que eu consegui. O palco do Teatro Lala Schneider até hoje é IP, que ele tinha sobra de produção de um prédio que eles estavam fazendo. Os Irmãos Tá doaram para mim o palco do Teatro Lala Schneider. As portas do Lala, dos camarins, dos estúdios, são todas doação dos Irmãos Tá. Isso lá em 93. E aí a construtora Galvão conseguiu colunas, vigas grandes para fazer a sustentação da plateia. A construtora Gustavo Berman, o Dr. Gustavo Berman, na época, foi super receptivo, ele me conseguiu tijolo. O Eduardo Tá também, o Arnaldo Tá trabalhava na Berman, ele que me abriu essas portas. O Eduardo Tá, que é dos Irmãos Tá, na época também me conseguiu muito material. Enfim, foi assim que comecei a fazer o Teatro Lala Schneider. Fizemos um projeto pela lei municipal, conseguimos terminar alguns detalhes. Aí me disseram assim, Fiane, você viu falar no Cine Ribalta? Eu falei, claro, fiz teatro no Cine Ribalta, ali no Bacaxiri. Pois é, o Cine Ribalta está vendendo as poltronas. Eu falei, sério? Eu falei, Fui lá no Cine Ribalta, as poltronas todas jogadas, né? Eu falei, meu Deus do céu. Cheguei pro cara e falei, eu preciso dessas poltronas aí. Nós temos aqui 5 mil, 3 mil, sei lá quanto que tinha na época. Eu preciso de 200 poltronas. Eu sei que eu paguei 5 mil reais naquele lote de poltronas caindo aos pedaços. Levei para o Lala, consegui um apoio, reformamos e as poltronas viveram durante muito tempo no Lala. E hoje elas estão na sala anexa ao Lala, que a gente tem uma outra sala. A sala do Lala hoje a gente conseguiu um apoio da Castrup e a gente conseguiu fazer as poltronas do Lala. Claro que nós pagamos, mas um preço muito especial. E aí eu inaugurei o Lala oficialmente em 95, já numa outra estrutura, com uma outra beleza. E o que é legal de falar isso é que quando eu resolvi inaugurar o Lala e colocar o nome de Teatro Lala Schneider, a Lala Schneider estava em cartaz com um espetáculo do Teatro de Comédia do Paraná, chamado Palácio dos Urubus, com Aldelair Rodrigues, com Paulão, um elenco maravilhoso. E aí eu fui assistir a peça, fiquei sentado na estreia, esperando, louco para contar. Ninguém sabia que o Lala Schneider ia se chamar Teatro Lala Schneider. Acabou a peça, o público aplaudindo, ela começou a agradecer, eu subi correndo no palco do Eirinho, o Eirinho é lotado. Ela me olhou, o que você está fazendo aqui? Ela sempre dizia isso, ela falou, por que o Fiene subiu na hora dos meus aplausos para roubar os meus aplausos? Ela brincava comigo. Aí eu dei a notícia para ela e para o público, ela chorou, foi uma emoção muito forte.
E o Lala passou a se chamar Teatro Lala Schneider pela importância que ela teve para mim, para o Luiz Carlos Pazello e para a Silvia Monteiro, na formação de artista que nós três temos. Porque se eu amo teatro hoje, eu devo muito a Lala Schneider, a esse amor da Lala pela profissão. Eu gosto sempre de escrever uma peça sobre a vida da Lala chamada Esmeralda, que ela ia se chamar Esmeralda. E na pesquisa que eu fiz da vida dela, e hoje eu posso dizer que eu sou especialista na vida da Lala Schneider, ela venceu muito desafio. Quando ela resolveu fazer teatro, o mundo era outro. O preconceito com as atrizes era uma coisa absurda. E ela peitou todo mundo para ser atriz. Ela foi uma grande mulher, ela abriu portas para as mulheres que estão aqui hoje, e a gente tem que tirar o chapéu para ela, porque essa visão de mundo, essa visão de mulher, do feminismo que o pessoal fala hoje, a Lala foi muito forte e tem esse papel importante, por isso o nome de Teatro Lala Schneider. E aí eu comecei com o primeiro ano, nós três, no segundo ano os meus sócios me abandonaram, porque era muito difícil manter, muito complicado, ainda é hoje complicado, porque eu aluguei esse imóvel em 93, e hoje, 2016, eu ainda pago aluguel para manter o Teatro Lala Schneider aberto. Eu não tenho apoio de Estado, eu não tenho apoio da Prefeitura, eu não tenho apoio da iniciativa privada. O que mantém o Teatro Lala Schneider são os cursos e os espetáculos que nós produzimos. E as pessoas falam, mas Fiane, por que você faz tanta comédia? É algo que você gosta? Eu falo, não, eu gosto de fazer comédia, mas eu gosto de fazer todo tipo de teatro. Só que para o público vir ao teatro, para ajudar a pagar a luz da Copel, para pagar a água, para pagar telefone, para pagar funcionário, para pagar aquela estrutura, eu tenho que fazer espetáculos que atraiam um público um pouco mais. E aí a gente acaba tendendo para a comédia, pelo fato da comédia ter uma atração maior de público. Então, basicamente, o Lala começou assim, e o tempo foi passando, e eu lutando, escrevendo. Por causa do Lala, eu tenho mais de 100 peças escritas para teatro, porque é que nem carnaval, né? Na escola de samba, quando a escola de samba está pronta e ela entra na avenida, quando ela está terminando de passar, as pessoas da escola de samba já estão pensando qual é o tema do próximo enredo. E assim é comigo. Eu estreio uma peça, a peça começou, eu rezo para que ela tenha uma vida longa, a partir disso eu já começo a escrever a próxima que vai substituir aquela. Só que às vezes não é só uma, é porque eu tenho peça para criança, que é às 4, 5 da tarde, 3 às vezes, aí a peça adulta, que é às 9 ou às 7, e a peça da meia-noite, que normalmente é uma comédia que a gente atrai bastante público. Então às vezes tem que escrever 4, 5 peças ao mesmo tempo, porque as pessoas não têm o hábito de alugar teatro como no Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro e São Paulo tem muito pouco teatro, comparativamente pela cidade, e as pessoas têm o hábito de alugar teatro para apresentar os seus espetáculos. Aqui em Curitiba não tem isso. Aqui em Curitiba, depois do Lala, que o Lala é o primeiro teatro particular e independente do Estado, por causa do Lala, hoje nós temos um número muito grande de teatros em Curitiba. Então eu me sinto bastante responsável por esse movimento. Só que esse movimento faz com que todo mundo trabalhe muito mais. Porque na época que eu inaugurei o Lala só tinha os espaços da Fundação Cultural de Curitiba, que eram pouquíssimos, e os espaços do Centro Cultural Teatro Guaíra, que eram o Guairinha, o Guaíra, o Mini Auditório. Depois, antes disso, teve o Teatro da Classe, que fechou, e depois o Guaíra encampou, e o governador, na época, se não me engano, foi o Álvaro Dias, que fez com que aquele espaço fosse tombado e virasse o Teatro Zé Maria Santos, que é o Teatro da Classe hoje. Então, a história do Lala é uma história que é importante para a cidade, mas que me desgasta muito, porque até hoje eu tenho que trabalhar que nem um louco para manter aquele espaço aberto, aquele espaço funcionando. Mas é uma vitória que eu acredito que eu tenha conseguido fazer teatro em Curitiba, fazer teatro nessa cidade, que é uma cidade que é uma cidade difícil. O Paulo Leminski sempre dizia que aqui em Curitiba as pessoas, elas não querem o sucesso dos outros. Quando as pessoas começam a aparecer um pouquinho, é cacetada na cabeça dessas pessoas. Mas eu acredito que eu consegui quebrar esse paradigma. As pessoas gostam do Lala, as pessoas gostam do teatro, gostam de mim. Algumas pessoas talvez não gostem do meu trabalho, mas do tipo de espetáculos que às vezes a gente é obrigado a fazer. Mas eu acho que no geral as pessoas aceitam bastante o Lala e o meu trabalho. E diante disso, as dificuldades continuam até hoje, porque o aluguel todo dia 30 está aí. E se a gente não tiver dinheiro para pagar, o dono do imóvel não quer saber se é comédia, se é drama.
se o público não está indo, enfim, isso é independente. Mas hoje o Lala já existe há 22 anos, dentro de uma cidade como Curitiba, eu acredito que seja uma vitória muito grande. E aí o tempo foi passando, a Lala ela faleceu em 2007, se não me engano, 2006, essas coisas de data eu sou meio complicado, estou sendo sincero com vocês. E a Lala, ela estava dormindo, e, enfim, não acordou mais, e foi uma morte, que eu considero uma morte suave, uma morte bonita. E foi muito triste para mim, porque eu estava em casa e recebi um telefonema de um jornalista da Gazeta do Povo, perguntando o que eu achava da Lala, e eu não sabia que ela tinha falecido, e foi um choque, porque ela era minha segunda mãe, a minha mãe teatral, né? E para mim foi um choque muito grande. E aí eu senti uma responsabilidade muito forte pela carreira da Lala, pelo nome da Lala, porque se não fosse o Teatro Lala Schneider, Curitiba tem essa mania de esquecer as pessoas que passaram por ela. Eu acho que a Lala logo seria esquecida e enquanto Lala existir, ela vai ser sempre lembrada. E tem um fato sobre a Lala que é fantástico, que eu faço questão de contar para vocês, que eu estava no Lala há uns anos atrás, há uns 7, 8 anos atrás, e aí uma atriz, a Maura, me procurou e falou assim: Fiane, eu sonhei com a Lala Schneider. Eu falei, que legal. E no sonho ela me pediu uma coisa. Eu falei, o que ela pediu para você, Maura? Ela pediu uma estátua na Praça Santos Andrade. Pensei comigo, tá bom, tudo bem, beleza, joia. Ela foi embora, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, pediu estátua. Passou uns 15 dias, o Ivan Cabral, que é um dos maiores nomes do teatro brasileiro, mora em São Paulo, tem o Espaço dos Sátiros, que fica ali na Praça Roosevelt, é um menino de ouro, ele está trabalhando na Escola de São Paulo de Teatro, um cara que faz um trabalho maravilhoso. Ele me convidou para o lançamento do livro dele, e o livro dele era um livro de entrevistas com personalidades do teatro curitibano. E uma das personalidades era a Lala Schneider. E eu fui. Ele me presenteou com o livro e, enquanto as pessoas estavam sentadas ali conversando, todo mundo da classe teatral, eu fui lá no antigo espaço do Luiz Melo e da Nene Noe, que era o espaço cênico. Comecei a folhear o livro, li a entrevista da Lala assim, direto. E no final, adivinha o que a Lala falava na entrevista? Que ela queria ter uma estátua na Praça Santos Andrade. Falei, bom, essa mulher está me dando recado mesmo. Saí dali, fiquei, não, vou ter que correr atrás. E fui passar Natal na casa de um amigo, e o Fabrício Macedo, e nessa festa de Natal estava o prefeito, Beto Richa, que também é nosso amigo. E no bate-papo na mesa, eu esperei todo mundo tomar uma garrafa de vinho, levantei para fazer o brinde de Natal e pedi na frente de todo mundo, contei essa história para o Beto, dos 2 pedidos que vieram para mim, da Lala. E na mesma hora ele falou, Fiane, vamos fazer a estátua da Lala Schneider em frente ao Teatro Guaíra. E a estátua está lá. Isso me dá um orgulho muito grande. Na inauguração, o prefeito era o Luciano Dutti, e inauguramos aquele busto, eu, a família da Lala, o Luciano Dutti, e agora o governador Beto Richa, tivemos o prazer de inaugurar aquele busto na Praça Santos Andrade. Então isso para mim é uma vitória muito grande, não só para a Lala, mas para o Teatro do Paraná. Que nós temos uma atriz, nós temos um artista de teatro imortalizado numa praça pública em Curitiba. Algumas pessoas acham que é feia, que não é bonita, não importa. O que importa é que ela está imortalizada, isso é o mais legal. Falando da minha carreira, eu acho que é importante eu falar também, já falei da rádio, falar da televisão, que eu fiz algumas participações em televisão, nada muito grande, coisas pequenas. Fiz Força Tarefa com o Murilo Benício, com o Milton Gonçalves, fiz Lua Cheia de Amor, fiz Meu Bem e Meu Mal, participações pequenas, porque a televisão nunca foi meu objetivo de carreira, porque eu particularmente considero muito chato gravação, eu considero o cinema uma coisa desgastante, eu não tenho muita paciência para essa arte, estou sendo muito sincero. Não que eu não goste, gosto, mas o que me deixa nervoso é acender a luz,
marcar a luz e para e volta, e aí tem que esperar mudar a luz. Quando vai mudar uma luz a gente fica 3, 4 horas esperando, isso tudo me cansa muito. Então eu fiz algumas coisas na TV e cinema eu também fiz algumas coisas. Eu tive 2 experiências legais, uma mais ou menos e outra muito boa, que eu fiz um filme americano chamado Power Play, com a Alicia Eastwood, com outro ator que eu não vou lembrar o nome, que faz um seriado chamado Nip Tuck. E eles trouxeram toda a estrutura de Hollywood para Curitiba, rodaram um filme aqui em Curitiba, como se fosse Los Angeles. Eu fiz o Bad Cop 2, personagem fantástico. Mas o que foi legal, o personagem é um personagem pequeno, é óbvio, mas o que foi legal foi a coisa de contracenar com o ator que fez aquele filme Patriota, que eu também não vou lembrar o nome, me perdoem. E toda aquela estrutura, aquelas câmeras Panavision fantásticas, na época ainda no Brasil tinha muito pouco disso, a maneira com que eu morro no filme, eu morro mais de 100 tiros, caio, enfim, é uma loucura, terno lindo da Vila Romana, todo furado. E a outra experiência foi o filme Chateau, do Guilherme Fontes, que eu fui chamado para fazer o filme aqui em Curitiba, fui para o Rio, fiquei no Rio 2, 3 meses, começamos a filmar. Passou 1 mês, passou 2, e não ia pra frente, o meu personagem só começaria a aparecer melhor na segunda parte do filme, e aí eu não tinha mais dinheiro para ficar no Rio de Janeiro, o Guilherme Fontes pagava a gente, às vezes não pagava, mas depois acertou, isso eu não vou ser injusto com o Guilherme, mas infelizmente a minha participação ficou pequena porque eu tive que voltar para minha cidade, tive que voltar para Curitiba, mas foi uma experiência muito grande, porque foi muito boa, porque o filme era muito grande, uma estrutura gigantesca, depois o filme foi lançado, todo aquele celeuma que foi feito. Então são experiências que eu tive. Fora esse, eu fiz um filme com direção do Beto Carminati e do Esteban Silveira, que foi A Balada do Vampiro, com o texto do Dalton Trevisan, que me deu um prêmio, que infelizmente Curitiba ignorou esse prêmio que eu recebi, mas eu fui o melhor ator do Festival Latino-Americano de Cinema. Eu concorri com nada mais nada menos que Matheus Nachergali e Celton Mello, e eu ganhei o prêmio de melhor ator. Quando me ligaram para dizer que eu estava concorrendo com eles para ir para o Ceará, porque o prêmio foi lá, o festival foi no Ceará, eu falei, com quem que eu estou concorrendo? Com o Matheus e com o Celton. Eu falei, não vou. O que eu vou fazer para concorrer, né? E acabei ganhando e perdi essa oportunidade de receber o prêmio lá em Canoa Quebrada, no Ceará. Eu gosto muito de cinema, mas é a mesma coisa da TV, que é a coisa de mudar. É muito pior até que a televisão, né? Porque a televisão hoje em dia é muito mais rápida, né? E o cinema tem essa coisa da iluminação. É um tipo de arte que me deixa cansado, me deixa muito cansado. Então o teatro para mim é a minha cachaça, a minha vida. E agora eu gosto sempre de dizer que eu cheguei aonde eu cheguei muito por causa da publicidade, porque como eu sou publicitário e encaro o marketing de uma maneira diferente, eu acho que eu consegui agregar a publicidade no teatro. E isso foi muito legal. A minha agência chamava Mercado de Ideias, Propaganda e Promoções. A Mercado de Ideias me ajudou a ter excelentes clientes, a criar campanhas. Eu nunca esqueço uma campanha que eu criei, que na época o shopping Itália tinha aquele Cine Palace Itália. E aí o cinema estava fechando, aí o diretor, os cinemas eram tocados pela Paris Filmes. E aí ele me convidou, falou, Fiane, você quer fazer uma campanha para mim? Eu falei, faço. Eu quero lançar esse filme aqui. Eu peguei o filme, olhei, ele falou assim, esse filme é muito ruim, mas eu preciso fazer esse filme ser muito bom, pelo menos para o público ir. Aí fiquei pensando e criei uma campanha, que a gente ganhou o prêmio Colunistas, inclusive, com ela, que era assim. Começava assim a campanha, eu fiz vários teasers. O primeiro teaser era assim, dia 8 de junho, prepara-te. Aí entrava numa outra hora, o outro comercial. Veio do passado para destruir o futuro. Mais um pouquinho. Satanás também tem filho. Só entrava isso na rádio. Durante quase 2 meses, só entrou isso nas rádios. Foi um pânico na época. Todo mundo ligando para a rádio. O que é isso? O que vai acontecer? Meu Deus do céu, blá, blá, blá. E depois eu lancei. Veio do passado para destruir o futuro. A Paris Filmes do Brasil apresenta Warlock, o demônio. Satanás também tem filho. Dia 8 de junho, no Cine Palace Itália. Foi um fenômeno. Filas gigantescas do cinema para ver aquela porcaria daquele filme. Mas enfim, foi um sucesso, a gente conseguiu salvar durante um tempo
o Cine Itália. E por causa desse filme eu comecei a gravar Warner, aquele outro estúdio da 20th Century Fox. Eu gravei várias chamadas, vários trailers para essas produtoras usando a minha voz. E outra experiência legal foi que eu gosto sempre de falar, que é um case nosso da agência de sucesso, foi a churrascaria Devons, que na época, em 93, 92, o dono do Devons, o Augusto dos Santos, estava para fechar o Devons, ele estava cansado, não estava indo, aí ele falou, vou tentar a última vez, vou fazer um rodízio. Aí eu falei, bom, então criei uma campanha para ele, foi bem na época do Plano Real, fazer um comercial com dinheiro, com um plano, brincando com a coisa do Plano Real, e o Devons virou um sucesso. Eu criei um jingle que também foi premiado, que dizia que Devons é Devons, e foi um sucesso esse jingle. O Devons passou a ser o grande restaurante de Curitiba, as pessoas até hoje me reconhecem na rua por causa dos comerciais do Devons. E outro cliente que a gente tinha, que também foi muito legal de fazer as campanhas dele, que era a Iris Color Express. A Iris, que foi uma das maiores empresas de fotografia do estado. E infelizmente o Reinaldo, que era o proprietário, faleceu, e aí a coisa, enfim, é que mudou também, né? Antigamente as pessoas revelavam fotos, hoje em dia as pessoas não revelam, tiram fotos digitais, põem no computador, ninguém mais tem o prazer de folhear as fotos, enfim, tudo mais. Isso aí o tempo vai mudando as empresas, né? Então a minha experiência com a minha agência foi muito legal. Hoje a minha agência ela atende alguns amigos que me pedem uma ou outra coisa, mas basicamente ela atende os meus espetáculos, o Teatro Lala Schneider. Falando do Lala, o Lala agora tem duas salas. Uma é a sala, eu peguei o complexo, o Teatro Lala Schneider. Eu tenho duas salas, uma sala em homenagem ao Adelaide Rodrigues, que foi minha grande amiga, fizemos espetáculos juntos, e obviamente era uma das melhores amigas da Lala. E a outra sala chama-se Sala Edson Dávila, que também é, na minha opinião, o maior ator paranaense de todos os tempos, um grande talento, um ator único, impressionante, de uma força dramática e cênica muito grande. A outra sala chama-se Sala Edson Dávila. E se Deus quiser, nos próximos meses eu inauguro uma sala um pouco menor, que é uma sala de 40 lugares, que é uma sala mesmo, não é um teatro, que vai ser a Sala Professor Armando Maranhão. E nesse momento eu quero fazer um depoimento especial dessa pessoa maravilhosa que foi o professor Maranhão, que formou muita gente para o teatro, também foi meu professor na Escola de Teatro do Guaíra, e ele fundou, junto com o Pascoal Carlos Magno, o Teatro Brasileiro, o Teatro dos Estudantes do Brasil, e aqui no Paraná ele fez o Teatro dos Estudantes do Paraná, que eu fiz parte durante muito tempo, e graças ao professor Maranhão eu aprendi a produzir teatro, e modéstia à parte eu produzo teatro muito bem nessa cidade. E aí eu aprendi essa arte com ele. Ele foi meu professor de mitologia grega. Olha que legal, a gente já teve aula de mitologia grega, hein? Hoje em dia ninguém sabe o que é isso, ninguém dá bola para isso. Mas a Grécia, passei a amar a Grécia por causa do professor Maranhão, e a Grécia por ser o berço do teatro, o berço da democracia, berço da filosofia. E a gente tinha aula de tudo isso com o professor, e eu vou homenagear essa terceira sala do Lala com uma homenagem para o professor Maranhão. Enfim, hoje eu acho que eu já posso ir para o final da minha vida nesse momento. Eu espero que ainda tenha muito mais tempo. Eu espero daqui a alguns anos voltar aqui para continuar essa minha história. Eu estava quieto no meu canto e eu recebi um telefonema do governador Beto Richa me convidando para assumir, primeiramente, o Centro Cultural Teatro Guaíra, que eu aceitei prontamente, mas na época eu fui rejeitado pelos músicos e pelos bailarinos para ser o diretor do Guaíra. O Beto me pediu desculpas, ficou envergonhado e eu não pude assumir o Teatro Guaíra. Mas o tempo é o senhor da razão, como diz William Shakespeare. E eu fui chamado, alguns meses depois, para assumir a Secretaria de Estado da Cultura, da qual o Teatro Guaíra é da minha responsabilidade. E hoje, graças a Deus, eu estou à frente do movimento e da luta para salvar aqueles que me rejeitaram, os músicos e os bailarinos do Teatro Guaíra. Você vê como é que a vida dá voltas. E hoje eu, como secretário de Estado da Cultura, eu posso dizer para vocês que a minha carreira se confunde com a Secretaria da Cultura, porque eu comecei a fazer teatro profissional em 1979. A Secretaria de Estado da Cultura foi criada quando? 1979.
Então eu tenho o mesmo tempo de carreira que existe a Secretaria de Estado da Cultura. E estar secretário não me faz mais importante, mas me faz mais atento e com muito mais responsabilidade na minha vida. Por quê? Porque eu não sou um secretário, eu sou um artista que está à frente de uma pasta preocupada com a cultura. Então a minha responsabilidade é 10 vezes maior do que todos os secretários que passaram por aquela pasta. Eu me sinto desafiado, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, eu me dedico integralmente o meu tempo para a cultura, e mesmo assim, depois das 6h30, 7 da noite, quando eu saio da secretaria, eu ainda vou para o Teatro Laura Schneider para escrever, para dirigir, para produzir, para fazer, continuar a minha carreira, porque a gente não sabe quanto tempo dura esse momento de secretário de Estado, pode ser que dure mais 1, 2, 3 anos, não sei quanto tempo vai durar, e aí eu não posso abandonar a minha carreira. E o mais importante, eu não posso abandonar as pessoas que são meus colegas de profissão. Eu tenho que agir corretamente e dentro de um norte para que eu possa, depois que acabar essa minha passagem pela Secretaria de Estado da Cultura, encontrar com os meus pares, com os meus amigos, com os meus colegas, com todos os artistas de todas as áreas e poder olhar nos olhos deles e falar assim, eu fiz o que pude pela cultura do Estado do Paraná e eu estou fazendo isso. Então são coisas que me marcaram e que estão marcando a minha trajetória aqui por essa passagem terrena. E para encerrar, claro que eu não posso deixar de falar da minha família, do meu pai, Haroldo de Assis Batista, Neide Fiane de Assis Batista, que me construíram o ser humano que eu sou. A minha mãe, ela foi uma batalhadora, meu pai passou por dificuldades muito grandes na vida, foi alcoólatra durante muito tempo e durante muito tempo não pôde dar as coisas que nós merecíamos, eu e a minha irmã, Adriana Fiane de Assis Batista. Eu e a Adriana passamos dificuldades, às vezes de ter uma banana para dividir para nós dois, ou um pedaço de bife para dividir, e a minha mãe ficava sem, em função de tudo que aconteceu na nossa vida. E hoje as pessoas falam, ô Fiane, você tá rico, né? Eu fico tão chateado porque as pessoas não sabem o que eu passei para chegar onde eu estou hoje, o que eu lutei para chegar onde eu estou hoje, e as pessoas têm essa visão equivocada da gente, essa visão meio preconceituosa do que a gente faz e do que a gente é. A minha vida, eu tenho meu filho, o Luiz Alexandre também, que é uma figura maravilhosa, ele tem 31 anos, é um cara muito especial, é meu grande amigo, mora no Rio de Janeiro com a mãe, com a Regiane, e são pessoas que fazem parte da minha vida. Eu só sinto muito que meu filho mora longe de mim, não pode estar aqui me ajudando para tocar essas minhas coisas, que é muita coisa na minha vida. Então é isso, gente. Eu acho que teria muito mais coisa para contar, mas se eu começar a alongar muito, a gente acaba ficando chato e vocês não vão ter paciência de assistir esse vídeo. O que eu gostaria mesmo de deixar é essa mensagem de que eu aprendi com meu pai, que a gente tem que fazer o que a gente ama. E às vezes eu tenho a minha escola de teatro, né? Eu sou professor de teatro também, eu dou aula de produção, marketing cultural, interpretação, improvisação, história do teatro. E quando os alunos chegam para conversar comigo, poxa, mas como é que eu vou viver de teatro? É difícil viver de teatro. Aí os pais, os alunos falam, meu filho quer fazer teatro, olha, não tem futuro para ele. Aí eu fico pensando no meu pai. O que é o futuro? Por que as pessoas não podem fazer o que elas gostam? Por que esse preconceito para quem escolhe ser artista, para quem escolhe ser músico, para quem escolhe ser ator, para quem escolhe ser artista plástico? Qual o problema? Ah, vai ganhar menos, vai ganhar pouco, mas não importa. A gente passa por essa etapa da existência para a gente ser feliz. E se a gente for feliz fazendo o que a gente gosta, é a melhor coisa do mundo, porque todo dia, quando eu tenho que trabalhar, a maioria das pessoas que eu conheço falam assim, ai meu Deus, que saco, eu tenho que trabalhar. Eu levanto e digo, ai, graças a Deus eu vou trabalhar. Eu vou fazer o que eu gosto. As pessoas falam, você gosta de trabalhar na Secretaria da Cultura? É óbvio que eu gosto. Eu gosto de acordar e ir lá discutir cinema, eu gosto de ir lá discutir teatro, eu gosto de ir lá discutir artes plásticas, eu gosto de ir lá discutir folclore, discutir arte popular, eu gosto de ir lá discutir tudo relacionado à cultura, porque é a minha vida. Eu faço isso para que eu possa viver, eu faço o que eu gosto. Então quando alguém fala para mim, poxa, mas você vai fazer teatro, poxa, meu filho vai viver disso, não vai conseguir pagar as contas. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui nessa passagem. E aí você vai deixar de ser feliz porque você não vai fazer aquilo que você gosta. Então foi isso que eu aprendi com meu pai.
Essa é a maior lição que ele me deu de vida, da gente lutar e fazer o que a gente gosta. Então é isso que eu quero deixar para quem está me assistindo, que isso sirva para alguém, para uma pessoa só, eu já vou me sentir bastante realizado. Muitas pessoas passaram pela minha carreira até hoje, são 37 anos de profissão, eu tenho 37 anos de carreira hoje, em 2016, e pessoas importantíssimas como Ademar Guerra, como Horaci Gemba, como Ed Franciose, como Lala Schneider, Odelair Rodrigues, pessoas agora desses últimos anos, pessoas que foram muito importantes, o Marino Júnior, o Jader Alves, o Rogério Bosa, o Márcio Luz, enfim, pessoas que passaram pela minha carreira e continuam junto comigo, me ajudando a construir um pouco mais a história da cultura do Estado. Então é isso, eu quero agradecer a vocês, o carinho, um grande beijo e a gente se vê nos palcos da vida.